MS em Dia Preview, informação até você. E a edição do programa, dessa vez, é com uma lenda do nosso judiciário, uma pessoa que está entrando para a política e, como diz na gíria, já chegou chegando. É candidato absoluto ao governo do Estado, líder nas pesquisas, poderia ser ao Senado, poderia ser o que ele quisesse. Que construiu uma biografia ilibada, limpa, de sucesso e que poderia ter custado a própria vida dele. Para você entender um pouquinho mais da história do juiz Odilon de Oliveira, fica no vídeo. Doutor, obrigado pela vinda. Eu que agradeço, Danilo. Nós estamos aqui, estamos à sua disposição, disposição da MS em Dia e à disposição, logicamente, dos ouvintes e dos, digamos assim, dos telespectadores também. Estamos à sua disposição. O interessante, acho que muitas das pessoas que o senhor deve estar conversando na rua, fica muito feliz de te conhecer e conversar contigo ao vivo, porque deve ter visto o filme. O filme fez um bom sucesso e tal. Aí acha aquela diferença, não é o Matheus Solano, é um pouquinho mais baixo, tal, mas é o cara da história que motivou toda aquela situação. Foi mais difícil do que o filme a sua vida, ou foi mais ou menos aquilo lá? E para o Matheus Solano foi até mais fácil viver aquela situação do que foi na realidade? Na realidade foi muito mais difícil, né? Porque ali o filme retrata situações de fato. Quer dizer, são situações de fato com adaptação para cinema, não é? Agora, a sequência de fatos na vida real, tanto com relação ao risco, como com relação ao quantitativo, foi bem maior, muito maior. Foi uma aventura mais forte, né? Na verdade, Danilo, foi uma aventura muito forte, porque não só com relação ao estado de Mato Grosso do Sul, a Ponta Porã. Eu tenho uma história de mais de 3 décadas trabalhando em faixa de fronteira, não é? E mais de 3 décadas trabalhando com a criminalidade organizada. Especialmente corrupção, julgando corruptos, julgando os grandes contrabandistas e julgando tráfico internacional. Sempre tráfico pesado, muito pesado. Isso marca bem a vida da gente, de modo que a gente tem até que fazer uma adaptação na vida para poder ter a própria vida preservada. O senhor, pelo que eu sei, é muito religioso. O senhor reza todo dia e já chegou a rezar mais? De pensar assim, olha, meu Deus, eu quero continuar vivo, eu quero continuar bem, fazer o meu serviço. Na verdade, eu tenho uma Bíblia em cada cômodo de casa. Eu tenho uma Bíblia na biblioteca, tenho no quarto, em todos os lugares eu tenho Bíblia, né? E eu sempre sou um leitor assíduo da Bíblia. Eu sou profundamente religioso, só que eu não frequento muito as igrejas, a minha igreja, em razão exatamente da escolta. Porque, principalmente à noite, o pessoal da escolta anda com fuzil, anda com armamento pesado. E entrar numa igreja com armamento pesado fica muito, muito complicado, constrange muito, né? É como se a gente estivesse em determinados países onde há o terrorismo e tal. Então, aqui no Brasil não dá. E isso tem me afastado da frequência à igreja. Agora, o senhor tem noção, por exemplo, que foi tudo uma questão de escolha, né? Muitos juízes talvez não tiveram essa opção de viver estritamente a lei como o senhor fez essa opção, e muitas vezes não fazem isso porque é um custo muito alto para a própria vida. O senhor fez essa opção que todo juiz federal deveria fazer, estritamente. No Brasil, talvez, o que falta realmente é mais pessoas do judiciário, da política ou do legislativo viver a opção que envolve o cargo, que envolve a atividade? Na realidade é uma questão de opção, questão de escolha, e é uma questão de perfil. Cada pessoa tem um perfil em toda a profissão. Como jornalista, no jornalismo há perfis diferentes, na magistratura também, na polícia. Então é uma questão de perfil. E eu sempre tive um perfil um tanto quanto agressivo com relação à criminalidade. Porque eu estou me colocando ali entre a criminalidade e a sociedade para defender. Então eu tenho que defender ali com valentia. Ainda que custa a minha liberdade, a minha própria vida. E completando a resposta à sua pergunta, no Brasil precisa sim
o Brasil precisa de magistrados e de membros do Ministério Público mais corajosos, que enfrentem a realidade e que coloquem até a sua vida em risco, a sua liberdade em defesa da sociedade. Isso é um dever de ofício. Ninguém está fazendo além de que a sua obrigação. Então, durante 30 anos, eu apenas cumpri a minha obrigação. Na verdade, o senhor não foi o senhor que um belo dia decidiu enfrentar o crime organizado. Chega na tua mesa um processo e aí é uma questão de fazer o que tem que ser feito e ir até o final nessa história. Exatamente. Os policiais também enfrentam dificuldade, né? Risco. Você vê um exemplo bem claro, está no Rio de Janeiro. Ou esse juiz criminal com um perfil agressivo, porque a legislação nossa é muito fraca. Então, você tem que considerar a legislação penal como se fosse uma régua. Você vai oscilar entre o 0 e o 30 centímetros. Então, se você ficar abaixo dos 15 centímetros daquela régua, você não pode fazer nada. A criminalidade é muito pesada. E se você ultrapassa isso, logo vem a resposta. Ainda que você esteja julgando o corrupto, não só o traficante, porque o traficante ele reage mesmo, principalmente quando você bota a mão no bolso dele, não é? E o conflito de patrimônio que eu fiz foi muito grande. Mas, de qualquer maneira, existem muitas reações com relação à vida da pessoa, que vai tolher a liberdade, e reações também de natureza moral. A gente sofre muitos ataques, muitas perseguições, muitas tentativas de desmoralização, isso há muito também. Nesse programa a gente já chegou a discutir segurança pública, principalmente numa edição que veio uma representante do Mães da Fronteira. E naquela ocasião até citei que não há como falar em combate ao crime organizado ignorando a educação, que é o que muda realmente a realidade das pessoas, e o aspecto econômico. Porque, infelizmente, o crime organizado acaba dominando a estrutura econômica de uma região e dali para frente ele consegue dominar a política, dominar outras esferas. Quando a lei, no caso do juiz, foi o teu caso, e hoje o senhor está na política, ela resolve fazer valer as coisas, é um última instância, último suspiro para o Estado ainda continuar com um mínimo de existência num local onde ele praticamente não está existindo mais para as pessoas? Exatamente. A legislação, como um instrumento de manejo diário do judiciário e da própria polícia também, do Ministério Público, é uma garantia para a sociedade, desde que ela seja efetivamente aplicada. Agora eu quero fazer uma observação, e hoje é um dia especial, um dia de reflexão. O próprio judiciário tem que refletir muito hoje, e a população também, por causa desse julgamento que está em pauta no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, no Brasil existem não só duas justiças, mas existem dois sistemas penais. O sistema penal começa no Congresso Nacional com a feitura das leis, passa pela polícia, Ministério Público, passa pelo judiciário e vai até a execução da pena. Esse aqui é o sistema penal. O sistema penal no Brasil ele está podre, moralmente podre, materialmente podre. Agora o problema é que existem dois sistemas penais. Existe um sistema penal para o bacana, para a elite, ou então aquela pessoa que tem um poder econômico muito grande, e existe um sistema penal para o restante. A verdade é essa, eu nunca neguei isto. E a gente verifica isto na própria legislação. A própria legislação diz isto. Porque se você aplica 3 anos, a pena mínima de 3 a 8 anos para alguém que furta um carro num estado e leva para outro, e aplica de 2 a 5 anos apenas só, numa pessoa que sonega milhões e milhões de reais, isso aí já é um retrato de que efetivamente existem dois sistemas penais. Isso é apenas um exemplo, são vários e vários e vários exemplos. Hoje o judiciário tem na sua mão uma grande oportunidade de demonstrar que quer ele, também através do Supremo Tribunal Federal, querendo efetivamente passar o Brasil ali. Não importa o camarada, não importa a pessoa. Agora, o senhor veio de uma cidade muito pobre, muito humilde, do Pernambuco. E foi através da educação, da busca por oportunidades que não foram tão acessíveis assim, que o senhor conseguiu avançar na carreira do judiciário até se tornar juiz depois. Só dar acesso à educação e a crescimento econômico para as pessoas sem combater a impunidade significa
uma vertente anula a outra no nosso país, né? E o que a corrupção faz com o Brasil é praticamente estagnar ele, né? Exato. Não se pode falar em segurança pública, Danilo, sem falar em investimento maciço na educação. Investimento maciço na educação e investimento maciço na saúde. A educação é o ponto de partida e também o ponto de chegada. Quer dizer, é o trajeto todo que se faz através da educação. O desenvolvimento de qualquer pessoa, o crescimento de qualquer pessoa e o crescimento de qualquer país não se faz sem a educação e não se faz também sem saúde. Principalmente aquela saúde preventiva, é o que falta no Brasil. Reclamam-se de leitos, faltam muitos leitos, faltam leitos no Brasil, mas a população deveria reclamar, e todos nós deveríamos reclamar, da falta de saúde preventiva, não é? A educação também, nossa educação, o Brasil é o 7º ou 8º país mais rico do mundo. A educação pública está em 80º lugar, quer dizer, é uma das piores. Então, onde é que o Brasil quer chegar desta maneira? Nós temos que praticar a segurança pública, praticando o crescimento moral das pessoas, o crescimento intelectual das pessoas, dando condições, dando emprego, desenvolvendo o país. Porque, caso contrário, o país, quando está em ruína moral e ruína econômica, ele serve apenas para o crescimento da criminalidade. Agora, o senhor fez uma opção corajosa também, como o senhor falou agora há pouco, de ir para a política. Poderia ficar só no judiciário, na tua biografia de judiciário, ficaria com alguém muito famoso, uma referência nacional, inclusive, pelo que fez. E aí opta pela política, que é aquele terreno que, infelizmente, por conta da falta de educação, é uma terra sem lei. É uma terra sem lei, tanto pela impunidade que existe, quanto pelo próprio fake news e tudo mais, né? A gente sabe que a gente vai chegando, aproximando da época da campanha, as mentiras, elas ganham vertente, e aí depois, muitas vezes, às vezes nem se comprova a informação, mas aquilo já foi veiculado, já atacou a reputação de alguém e tal. Quanto que o senhor pesou, quanto tempo que o senhor demorou para tomar a decisão de falar assim, não, eu vou para a política, porque se eu não for para a política, eu não faço o meu dever como cidadão completo, e eu tenho muito a fazer ainda. Eu acredito que deve ter sido isso que o senhor pensou. Quanto tempo que o senhor ponderou em cima disso, para depois falar para a família, falar para todo mundo? Eu me aposentei no final de 2017, depois de trabalhar 55 anos. Mas eu já vinha pensando em ingressar na política, pelo menos desde 2015, 2016, fazendo assim uma reflexão. Logicamente sem decisão nenhuma, sem fazer nenhum compromisso com ninguém. E a convencer a minha família foi fácil, porque durante a magistratura, o tempo de magistratura, 30 anos de magistratura federal, eu resisti a muitos ataques, e ataques daqueles mais violentos possível. Então eu me entendo como uma pessoa resistente a ataques, inclusive ataques morais também. E a gente vai rebater fake news, invenções, mentiras, com a bandeira do nosso passado. E eu quero ir para a política, sim. Nós temos que substituir na política, na vida pública, substituir aquelas pessoas que andam praticando atitudes de rato, aqueles que andam roubando, saqueando os cofres públicos. E as pessoas até me perguntam, mas você exerceu a magistratura, estava tranquilo e tal, uma pessoa super conhecida e tal, vá sossegar. Vamos sossegar e deixar os ladrões roubando, tomando conta desse país, dilapidando o patrimônio público. Então eu vou sim para a política para ajudar a solucionar essa questão, que é muito grave em nosso país. Como juiz, enfrentando um crime organizado, o senhor chegou a receber ameaças de político? Não precisa dizer qual, no caso. Porque político também se envolve com crime organizado, né? Eles não... Eu já cheguei a receber assim, ataques morais. Planos para me desmoralizar, isso de corruptos, eu já recebi. Porque o corrupto, ele não ameaça, ele pode até planejar a morte de alguém, né? Mas a primeira tentativa do corrupto é desmoralizar o judiciário, o juiz, desmoralizar simplesmente.
Essa é a primeira tentativa dele. Atacar a imparcialidade. Exatamente. Então, atacar, desqualificar a pessoa, isso é uma constante na vida de um juiz que é ativista contra a criminalidade organizada. Nelson Rodrigues falava muito do complexo de vira-lata do brasileiro. Aquela história, isso é muito bom para ser verdade. O senhor, como figura pública, como pessoa, acaba entrando e desafiando esse complexo de vira-lata do brasileiro e do sul-mato-grossense. E esse complexo de vira-lata ele é complicado na psique do cidadão, porque ele fala assim, meu Deus, esse cara, olha, muito bom para ser um candidato. Ele, primeiro, que nunca enfrentou um processo, os outros enfrentaram já. Segundo, que não tem nada falando mal dele. Daqui a pouco tem que aparecer alguma coisa. E aí veio já do senhor, não, daqui a pouco ele desiste, isso é ele só está anunciando, mas daqui a pouco ele recua. Na verdade, ele está fazendo um cenário do governo para de repente para o Senado, e criam situações em volta do senhor. E o senhor firme tem seguido naquilo que o senhor fala. Talvez o maior adversário seu na campanha nem seja quem vai concorrer com o senhor, seja essa autoestima do sul-mato-grossense, que tem que realmente querer aquele voto diferente, querer e acreditar num estado melhor para ele, porque se ele não acreditar, ele vai acabar votando de acordo com a confiança dele, e aí a tendência é ficar tudo do jeito que está. Exato. Em primeiro lugar, eu trabalhei 20 anos de graça no judiciário. Eu me aposentaria com 30, 35 anos de idade na época. Eu quis ficar mais 20 anos trabalhando de graça. Eu poderia ter me aposentado exatamente para enfrentar a criminalidade organizada. E enfrentei e cumpri a minha obrigação. Agora, se todos não cumpriram, problema. Agora, com relação a sua pergunta, nós temos sim que levantar a autoestima do povo. Nós temos que praticar o exercício da ressuscitação da fé das pessoas. E nós temos que fazer isso com a bandeira da honestidade. Quem tem bandeira de honestidade vai conseguir convencer o povo. Quem não pode hastear a bandeira da honestidade, da lisura, através do seu passado, representada pelo seu passado, o retrato do seu passado, não vai poder sequer conversar com o povo. Eu saio pelas feiras, livre pela cidade, e qualquer lugar que eu vou nas periferias, eu sou interpelado pela população. Tirar fotografia, dar autógrafo e tal, então eu já vejo nisso um grande reconhecimento e um recado do povo no sentido de que o perfil que lhe agrada é exatamente o perfil baseado na ética, feito pela ética, por princípios morais, princípios éticos, e isto eu tenho certeza que nós temos de sobra. Agora, a política, há quem fale que é um território onde a flexibilidade acaba imperando, o que não é bom, porque às vezes os procedimentos saem mais caros e mais demorados que deveriam. A gente vê pelo caso das obras, quando a obra não é entregue quando deveria, ou sai mais caro do que também era anunciado. O senhor deve enfrentar dois homens que já governaram o Estado, a cada um à sua maneira, e que acabaram criando uma coalizão ali, e criando uma frente. Provavelmente cria expectativa. O Odilon é diferente do que já foi feito até agora. O que o senhor poderia fazer de diferente com relação a isso? E se há um pensamento do senhor particular quanto a governar no poder público? Eu quero governar dentro da lei. O que pautou a minha caminhada durante... É o que já ajuda a evitar muito desperdício. Exatamente. Então, se você pratica a honestidade, caminha dentro da lei, você tem cuidado com licitações, tem cuidado com a prestação do serviço público, a realização de obras, isto é, não deixando furtar, não deixando roubar, como tem acontecido no Brasil inteiro, já é um grande caminho andado. Agora você tem que governar com habilidade. E você não vai governar sozinho. Você tem que governar com técnicos, com pessoas especializadas naquela área. Não é necessário que o governador já tenha sido professor para administrar a segurança, a educação, tenha sido delegado para administrar a Secretaria de Segurança Pública, tenha sido médico para administrar a Secretaria de Saúde e assim por diante. Não é necessário isto, certo? Então a gente reunimos habilidade, muita experiência, muita vivência e exatamente temos uma visão também bastante ampla do Estado, porque trabalhamos aqui
no Estado já há quase 40 anos, temos uma visão muito ampla. E com esses requisitos, com esses atributos, nós vamos sim fazer uma coisa diferente no Estado. O primeiro requisito é não se praticar falcatruas, porque o Brasil ele está entregue de ponta a ponta a uma legião de bandidos. Com relação o senhor usou até a expressão ativismo em dado momento, além de toda a atividade que o senhor fez pelo judiciário, também o senhor teve uma preocupação social de ir em escolas, levar esperança, falar da tua história e falar de justiça, falar de educação para crianças, jovens. De repente lá alguém que sonha em ser juiz no futuro e enfrentar a criminalidade e que pensa que talvez pudesse ser improvável por conta da origem humilde, mas o senhor sendo uma prova viva indo até lá e falando isso numa escola pública torna essa revolução possível. O teu governo, caso ele venha acontecer, ou a mensagem que o senhor possa passar numa campanha é inevitavelmente a da inclusão por conta da sua história, e aí todo mundo passa também uma mensagem de inclusão, mas aí depende da carga e de como que é a verdade que cada um passa. O senhor vai passar uma verdade no teu coração se o senhor falar disso. No caso, alguém que depois trabalhou no judiciário mais tempo do que poderia, muitos queriam aposentar e curtir a vida. E aí, além disso, resolve dar palestra e levar motivação para as pessoas, é alguém que quer realmente não só concorrer, mas validar uma mensagem diferente. Exato. 2014 a 2017 eu proferi 452 palestras. Em 2018 eu continuo com esse mesmo programa de palestra, de orientação, cedo para crianças, para alunos nas escolas e à noite para os pais. E eu já faço isto há muito tempo e eu sou um defensor ardente da inclusão social. Eu deveria ter me aposentado 20 anos atrás e preferi continuar trabalhando, recebendo o mesmo salário. Eu até poderia estar fazendo outra coisa do meu interesse, mas eu preferi assim, exatamente para no judiciário eu praticar essa inclusão. Trocando em miúdos, eu trabalhei a mais durante 20 anos, sem nenhum adicional de ganho, exatamente para poder ter a oportunidade de continuar praticando essa inclusão dentro do judiciário. O judiciário tem que mudar. Pelo menos 20% do seu tempo, ele tem que atuar diretamente na prática de ações sociais. E procurando a comunidade, procurando as pessoas, dando orientação para as pessoas. Isso faz com que até o crime diminua. E no caso, por exemplo, assim, enfrentar o crime, botar um criminoso na cadeia, realizar um confisco de bem, também, de certa forma, é inclusão social, né? Porque ele está retendo a economia de uma região, ele está segurando, ele está levando para ele uma riqueza que era para estar sendo distribuída. Né? Exatamente. O que eu mais fiz na vida, especialmente de uns 11 anos para cá, foi confiscar bens. Há 11 anos eu assumi uma vara julgando com jurisdição sobre todo o estado de Mato Grosso do Sul. Então, todos os crimes financeiros eram julgados por mim. E todos os crimes de lavagem de dinheiro, aqueles crimes conexos com esses crimes, por exemplo, tráfico, a corrupção. E a gente conseguiu, durante esses 11 últimos anos, confiscar 258 imóveis, fazendas, apartamentos de luxo, todo tipo de imóvel. Uma quantidade de mais ou menos 800 veículos, muito dinheiro confiscado nas contas de criminosos, de corruptos, e em torno de uns 20 aviões, muito gado, um patrimônio enorme. E isso, evidentemente, significa prática de inclusão, porque esses bens são entregues à União Federal e a União Federal tem que aplicar esses bens em benefício da própria sociedade. E muitos desses bens a gente já destinou de imediato à Polícia Federal e para outras polícias também, inclusive para entidades caritativas. Então, isso é uma maneira de praticar a inclusão social. Agora, uma última pergunta, né? O senhor, por ser, no caso, um defensor pela própria biografia da moralidade, algumas pesquisas apontam que há uma vinculação entre o senhor e o candidato a presidente, que é o primeiro colocado, o Bolsonaro, que é quem vem também com outro discurso, a maneira dele e tal. O senhor apoia ele? O senhor tem outros candidatos? O fato de, por exemplo, assim, haver essa vinculação é natural? Como que é o Odilon? Porque hoje em dia está muito isolado. A figura do Odilon é o Odilon
que é um grande candidato, é primeiro colocado. O senhor depende de alianças, coligações para formar uma identidade ou é um candidato diferente por conta disso? Não precisa disso e fica a critério do eleitor fazer essa associação, essa vinculação? A gente não recusa alianças. A não ser que seja por gente errada, né? Exatamente, a não ser que haja corrupção. Nós não queremos corrupto do nosso lado. Isso eu não quero corrupto de maneira alguma. Agora, eu especialmente tenho uma grande preocupação com a aliança com o povo. Essa aliança com o povo eu já venho praticando há muito tempo, mesmo antes de eu pensar em política. Essa que é a aliança que efetivamente interessa. E essa aliança é que garante o resultado numa eleição. Então a gente aceita sim coligações com partidos políticos, desde que sejam pessoas decentes. E vamos intensificar a nossa aliança sim com o povo. Agora, é interessante o senhor falar esse detalhezinho, o povo, muitos e a maioria dos políticos esquecem, né? Inclusive se preocupam com estruturas, se preocupam com o tabuleiro eleitoral das alianças, ou até outras questões, como a própria vida, a própria dificuldade para concorrer. E se não lembrar do povo, fica mais difícil ganhar uma eleição, ou lembrar do povo como um detalhe, num momento que a população vai estar muito exigente por atenção e por debate. Na verdade, no Brasil, o povo, a sociedade está virando detalhe. Assim como a família também, a gente luta por uma família forte, uma família que cresça e eduque seus filhos dentro de princípios morais, princípios éticos, dentro do caminho da espiritualidade, com Deus no coração dos seus filhos. A gente luta por isso. Agora, os políticos, eles se esquecem, sim, e cometem um erro muito grave: o esquecimento do povo durante a sua administração, durante o seu período de mando, e não pode haver esse esquecimento, de maneira alguma. Obrigado. Eu que agradeço. Passou rápido. Passou muito rápido. Eu acho que é um assunto pertinente. MS Dia previu informação até você. Se gostou desse assunto, convido você à próxima edição para acompanhar mais o José Odilon. Acompanhe as plataformas sociais dele, de mídias sociais, e a gente também no www.msdia.com.br. Um grande abraço.